Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Quem está animado aqui, empolgado para ter sua vida transformada hoje? Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Foi? Encontraram? Amém? 2 amém, 3. Quem está aguardando o telão? Vamos ler. Diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Curva sua cabeça. Pai, essa é a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Nós nos rendemos à sua palavra, crendo que o teu Espírito Santo está aqui, crendo que o Senhor se move em nossos corações. Nós temos, ó Pai, uma convicção e uma certeza, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Eu creio, Pai, em um tempo de despertamento. Eu creio, ó Pai, em um nível elevado de obediência, ao ponto, ó Pai, disso chamar a sua atenção. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito, ó Pai, nos enche o nosso coração, enche o nosso entendimento com a Sua palavra, e que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos aqui já tiveram que passar por um dia da sua vida que você teve que oferecer a Deus uma obediência extravagante? A nossa vida, ela é pautada desse jeito. Toda a nossa vida cristã, ela é norteada por obedecermos a Deus. Só que eu quero te levar hoje a você refletir e recebermos da parte de Deus com uma pergunta: como ir além da obediência? O que nós devemos fazer e quem nós deveremos ser para que a gente consiga oferecer ao Senhor mais do que obediência? Porque às vezes, irmãos, a gente obedece a Deus e não acontece nada. Já aconteceu isso com você? Você dá um passo que você vai se lembrar que te custou pra caramba dar esse passo. E após dar esse passo, parece que você não fez nada e ficou tudo em silêncio. E é daí que a gente começa a ter as nossas crises. Porque você começa a perguntar: Deus, eu já obedeci, eu já fiz o que o Senhor pediu para eu fazer, eu preciso agora de uma intervenção, alguma coisa tem que acontecer. E nessa noite, a nossa confiança é te responder isso. Por que que essa obediência, ela chegou num nível e parece que estacionou? Deus quer tirar de nós alguma coisa, e é disso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, obedecer não é o fim, obedecer é o começo. Quando você obedece, não quer dizer que Deus vai parar de fazer alguma coisa. Quando você obedece, é que Deus vai começar a fazer. Quando você começa a obedecer, você oferece para Deus um alicerce para Ele construir.
Porque para Deus trilhar caminhos de justiça aqui na terra, Ele precisa de um coração obediente. Mas dependendo da profundeza do relacionamento, só a obediência não vai ser suficiente. Vai chegar um ponto e um nível que você vai ter que escolher: andar como todo mundo ou ser alguém que obedece além daquilo que o Senhor orientou. Então fica comigo. Porque a gente não obedece para ter sucesso, ou para que alguma coisa dê certo. Nós obedecemos para sinalizar quem está no controle da nossa vida. Porque quando você entra numa barganha, você se frustra. Porque se tem uma coisa que Deus gosta às vezes de frustrar, é o que a gente quer. Está rindo porque sabe que Deus está falando contigo. Você está rindo. Deus tem uma habilidade de frustrar o que às vezes sonhos que só nasceram em nós e não está no coração dele. E chega um determinado momento que você vai ter que escolher. Com esse sonho, Deus não vai contigo. Aí você vai ter que escolher se você quer ser feliz ou se você quer ser pleno. Porque a maioria das pessoas estão buscando a tal da felicidade. Mas o que Deus tem para nós é plenitude de vida. É um nível muito além. Mas só vai ser experimentado por aqueles que vão dar a matéria-prima correta para Deus, para que o Senhor promova em nós esse nível elevado de obediência. O Arthur, ele leu um texto aqui, que foi da viúva, estão lembrados? Lucas 17:10, não foi isso que ele leu? Vamos ler de novo? Lucas 17:10, por favor. Não foi esse texto não, mas pode deixar esse. Eu chego daqui a pouco no navio. Pode deixar esse aqui. Eu falei o endereço pensando no outro texto, mas é esse aqui. Ô Vaso, volte voltar para o 17. Pode deixar lá. Você quer mesmo que eu fique no 21? Ah, tá. Olha o que diz. Assim também vocês, quando tiverem feito de tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que aquele que só obedece não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque o Senhor está querendo sinalizar para os discípulos que existe um nível mais profundo e mais intenso depois da obediência. Porque quando você diz que Deus é o seu Senhor, você está dizendo que Ele é o seu dono. Logo, se Ele é o seu dono, você tem que obedecer ao Senhor. Amém? Então, obedecer não te coloca em uma posição assim de o filho queridinho do papai. Aleluia. Porque obedecer, só obedecendo, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Caso você não goste, vá para o céu, chegando lá você questione com aquele que mandou escrever. Está dizendo que só o fato da gente só obedecer, a gente é inútil. Aquele que só faz o que é mandado, ele está num nível muito raso. Aleluia. Somente um coração obediente a Deus suportará momentos de crise sem pegar atalhos. Porque você vai perceber que todas as vezes que você obedece, uma crise inicia. Aleluia. Se existe, o vaso desabafou agora, né? Foi um desabafo agora.
Se existe um nível maior de obediência, se na obediência tem crise, alegria se instalando aqui dentro da igreja. Porque no meio do caminho da obediência, você vai se deparar com alguns planos que não nasceram no coração de Deus. Porque a crise vai fazer com que surja sentimentos na gente com o desejo de querer se livrar delas. Satanás, sabendo disso, vai enviar alguns para poder te oferecer um jeito fácil, prático de viver a bênção, mas andando em atalhos. E não tem como experimentar um nível profundo se eu não suportar a crise, se eu não suportar o momento em que parece que eu obedeci e nada está acontecendo. Porque se nada acontecer, está fazendo a sua confiança aumentar. Porque uma coisa que acontece no nosso relacionamento com Deus, que as coisas não vão fluir de maneira automática, mas são de maneira relacional. A gente se relaciona com Deus, recebe a palavra dEle, nos tornamos confiantes nele, e ao se tornar confiante, esperar é um prazer, não é um sacrifício. Estou sentindo que esse lado está glorificando mais. Marcos capítulo 12, no verso 41. Olha o que diz. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. 42. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. 43. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Todos que estavam ali, vocês vão concordar comigo que obedeceram entregando ofertas? Todos obedeceram. Só que todos obedeceram na medida, a maioria obedeceu só com aquilo que eles tinham de sobra. Aqueles que estavam em volta não quiseram dar algo mais. Não quiseram se entregar mais. Não quiseram servir mais. Quiseram continuar num padrão comum, mas o padrão comum não chama a atenção de Jesus. Mas aquela viúva, ela pega tudo o que ela tinha, e presta atenção, Deus não faz contabilidade. O que Deus faz é uma questão de proporção. Alguém tem 1 milhão, e entrega 10%, dá 100 mil. Mas quem tem 2 moedas e entrega tudo, não está entregando 10%, mas está entregando 100. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que tem 1 milhão, provavelmente, certamente, ele teria mais capacidade de gerar de uma maneira mais rápida e recuperar o valor, mas a que tinha 2 moedas, ainda era viúva, e viuvez na Bíblia quer significar não só ausência de filho, de marido, mas também ausência de filhos, ausência de terra, ausência de moradia, é como se não tivesse nada, e tudo que ela tem, ela confia, ela entrega, ela coloca a obediência no nível mais profundo do que todos presentes.
O problema da gente, não vou dizer dessa geração, mas de todo mundo, como um todo, é que nós queremos viver coisas profundas sendo comuns. A gente quer viver algo profundo em Deus, a gente quer viver uma intervenção do Senhor, fazendo o que todo mundo está fazendo. E não tem como viver profundidade sem ser profundo na obediência. Jesus de maneira nenhuma disse para ela: ei, quer um conselho? Entrega tudo que você tem. Jesus não falou isso. Mas o que mexeu com ela ao olhar para Jesus, gera dentro dela uma confiança tamanha para dizer: eu posso entregar tudo o que eu tenho, entregar tudo o que eu sou nele, porque a minha confiança está nas mãos dele, para que ele faça o que ele tem que fazer. Todos ofertaram dentro da obediência, mas aquela viúva estabelece o que eu quero falar com você hoje. Ela estabelece um nível de sacrifício. E uma das coisas que às vezes é difícil se ouvir, ou até mesmo entender, é quando falamos de sacrifícios. Mas existe um nível de obediência tão extremo que te leva a você sacrificar. Porque ao sacrificar, nós sabemos que todo sacrifício na Bíblia era para se gerar vida. Sacrifício na Bíblia era a prova de que alguém estava em uma aliança. E é sobre isso que nós vamos mergulhar, voltando para o nosso texto base, Gênesis capítulo 12. Vocês estão comigo, gente? Amém. Gênesis no capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te... Obrigado pela participação. Que te mostrarei, aleluia. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Nós sabemos, irmãos, que Abrão, ele está aqui no fluxo de uma vida normal. Havia acabado de perder seu pai, mas seu pai havia deixado herança para ele. Ele não era alguém desabastecido financeiramente, mas era alguém rico na sua geração. Só que o Senhor começou a pedir a ele algumas coisas. O texto está falando que o Senhor pede para ele terra, parentela e casa do pai. O que Abrão tinha, não era, com o que ele tinha, não era possível construir o propósito de Deus. Porque tudo que você carrega, que não tem como Deus construir algo, Deus vai falar: abre mão. Tudo que você tem na sua vida, que não tem como Deus estabelecer propósito, Deus vai falar o seguinte: abre mão, renuncia, sacrifica, vira as costas, porque o que eu tenho é melhor. Só que o que parece que quando se renuncia é que fica sem nada. Só que quando a gente renuncia é que a gente recebe tudo. Só que esse tudo não vai ser dado de maneira automática. Deus vai te convidar para construir. Então, quando Deus fala terra, parentela e casa do pai, sabe o que Deus está falando? Abre mão da terra,
Terra significa produção. Abre mão desse lugar onde você planta suas sementes, confiando que amanhã vai ter o fruto para comer. Abra mão dessa terra, que é a sua herança, que é toda a sua capacidade financeira. Abra mão disso. Abra mão no lugar onde você deposita a confiança. Porque eu quero ser a terra que você agora vai depositar as suas sementes. Que você agora vai poder confiar e crer que eu cuido do hoje e cuido do amanhã, que eu cuido do hoje e que eu cuido do amanhã, que eu cuido do hoje e cuido do amanhã. Abra a mão. E Deus vai mais, abre mão da parentela. E o que isso me leva a entender? É que todo mundo, irmão, sempre tem um parente para dizer assim: pode ir. Se der errado, vovó, titia tem um quartinho aqui para você. Mas antes dele pensar em um outro plano, Deus já fala: ei, começa a rasgar o plano B aí. Porque Deus só tem um plano. Deus não tem uma história assim: se der errado, a gente faz esse aqui. Deus só tem um plano, então abre mão da parentela. Eu não quero que você tenha lugar para voltar. Por isso, meu irmão, você que está com dificuldade de largar as antigas amizades, Deus está falando: eu não quero que você tenha lugar para voltar, eu não quero que você tenha porta de acesso para o mundo, eu quero que você abra mão dessas amizades, porque elas são portas para você voltar para o lamaçal do pecado. E pede mais da casa do seu pai. Pai, casa de pai é lugar de autoridade. O plano de Deus era fazer Abraão um pai, mesmo ele sem ter condições de ser. Porque o fato de você não ter condições de ser alguma coisa, não é impedimento para Deus, porque quem corre atrás de perfil é homem. Homem que analisa perfil, homem que analisa jeito, homem que analisa condições naturais, se pode, se não pode, se parece, deixa de parecer. Deus olha o coração. Então não importa onde você nasceu, não importa quais são as suas condições, se Deus apontar o dedinho dele para você, irmão, então ele está falando: sai desse lugar da autoridade, aonde você tem que se submeter, porque agora eu vou te ensinar a ser um pai, porque eu serei o seu pai e você será o meu filho, e eu sendo o seu pai, você verá como que um pai abençoa, como que um pai libera a palavra, como que um pai libera destinos, como que um pai protege, como que um pai age, para que você seja um pai de uma grande nação. Então você precisa entender que quando você obedece, nada está acontecendo, porque Deus ainda está no momento de te ensinar algumas coisas. Porque Deus não quer que você desperdice a bênção. Vocês estão comigo? E Deus faz promessas. Quais são as promessas? Uma grande nação, abençoada, engrandecido o nome, todas as famílias da terra serão benditas nele. Ele vai abençoar quem abençoar ele, vai amaldiçoar quem o amaldiçoar. Você não acha que isso está bom? Quantos concordam? Essa promessa é boa. Glória a Deus. Minha pergunta é: Abraão obedeceu? Sim ou não? Abraão obedeceu completamente? Não. Porque o vaso levou um chaveiro. Na lista tinha se falado, parentela, todo mundo para trás. Existem pessoas que acabam carregando outras pessoas para a próxima estação com a ideia de saber cuidar melhor do que Deus.
E a sua tentativa de cuidar de outras pessoas, que Deus já disse, para você largar, só está te trazendo dor de cabeça, depressão, ansiedade, e aí você está se enchendo de remédio, gastando dinheiro com terapia, quando na verdade o nome disso é desobediência. Está rindo porque Deus está falando contigo. Te achou. Em plena quinta-feira. Porque o problema que muitas pessoas não conseguem dar uma obediência completa, porque não entendem que meia obediência não é obediência, é desobediência total. 99% de obediência, 1% de desobediência é igual a 100% de desobediência. Mas se a gente olhar para a história, o fato dele ter ficado com Ló não impediu ele de prosperar. Não impediu, um anjo não parou na frente dele para dizer, daqui você não sai, enquanto esse vaso aí não ficar. Não houve impedimento de nada. Abraão saiu da terra, do meio da parentela, foi viver em outras terras e lá ele prosperou. E é isso que engana muita gente, porque ela está com uma desobediência que na cabeça dela é pequenininha, e pelo fato de estar prosperando, está achando que Deus está super feliz. Deus está assim, assentado no alto submitão, e fala assim, olha que coisa linda, mas cheia de graça, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? O que Abraão não percebeu no fato dele ter levado Ló, é que ele perdeu a coisa mais preciosa da vida com Deus. Porque vida com Deus não são os bens. Vida com Deus não é a prosperidade aqui na terra. Porque você pode perder tudo, mas você só não pode perder uma coisa. E é justamente o que Abraão tinha perdido pelo fato de ter desobedecido a Deus e ter permanecido com Ló. O texto da palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que, no capítulo 13, vamos ler. Capítulo 13, no verso 14. Gênesis 13, 14. Olha o que diz. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló... então quer dizer que Deus só falou depois que Ló foi embora. Porque enquanto Ló estava presente, Deus estava calado. E é por isso que muitas pessoas não têm renunciado coisas na sua vida. Pelo fato de estar prosperando, pelo fato de estar crescendo financeiramente, pelo fato, irmãos, de ter ganhado projeção, pelo fato, irmãos, de ter ganhado fama, sucesso, mas Deus está em silêncio e Ele não está percebendo que tem alguma coisa errada, porque Ele está olhando para os resultados e os resultados para Ele é Deus presente, mas Deus presente é Deus falando conosco, é Deus em unidade conosco. Porque pode estar dando tudo errado, pode estar indo tudo por água abaixo. Se Deus está presente, a gente tem tudo. Por isso que o resultado negativo não pode tirar você da palavra. O resultado negativo não pode tirar você da posição de obediência, assim como o resultado positivo não pode te enganar, achando que Deus está presente porque está dando tudo certo. E foi exatamente isso que acontece. Mas quando Ló sai, Deus entra em cena. Por isso que, depois da obediência, Deus vai começar a responder renúncias. Depois da obediência, Deus vai começar a responder renúncias.
a renúncia vai começar a chamar a atenção de Deus para Ele te lembrar das promessas que um dia Ele já te fez e que o seu coração não tem queimado mais por elas. Mas o que está impedindo é o fato de você às vezes estar carregando aquilo que Deus já falou para você virar as costas. Olha o que diz o texto. Vamos continuar lendo Gênesis 13, no verso 15 agora. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para... Quando ele larga Ló, Deus começa a lembrar ele. E o que o Senhor quer dizer para Abrão? Abrão, em mim, comigo presente, você é completo. Eu não me esqueci das promessas que eu fiz para você. A questão é que eu não posso realizar a promessa se você tiver com uma matéria-prima em você errada. Porque se eu construir baseado em processos que se desfazem muito rapidamente, eu não posso construir algo grandioso em uma estrutura que está prestes a cair. Então você precisa tirar aquilo que não faz parte do meu plano para que eu possa construir a grandeza da minha vontade, para que não só você veja, mas para que toda a terra veja, a grandeza de Deus e a glória do Deus que se move através da nossa obediência. Deus é extremamente bom, irmão. No verso 17 do capítulo 13, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Quando Deus te promete uma coisa, irmãos, Ele te promete de uma maneira completa. Você não pode se conformar com coisas incompletas. Você não pode querer aceitar para a sua vida coisas incompletas. Tá namorando, mas não tá legal, irmão. Isso não é de Deus para você. Deus te fez completo, inteiro nele. A irmã ficou até nervosa ali. Meu Deus, é muito forte. Deus te fez completo. Ele está falando para Abrão: você vai percorrer de alto a baixo, da esquerda para a direita. Eu vou fazer você viver cada detalhe. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se Deus te prometeu algo, Ele vai fazer você viver cada detalhe do que foi prometido por Ele. Não vai ficar nenhum detalhe de fora. Não vai ficar nada faltando, nada quebrado. Aquilo que o Senhor faz é totalmente completo. A gente não pode ser, irmãos, filhos de Deus e discípulos de Jesus que se conformam com coisas incompletas. Você não obedeceu? Você não renunciou? O que Deus tem é completo. Gênesis capítulo 15, vamos ler. Vocês estão comigo aqui? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. No verso 2, mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é o Eliezer? Que no caso não sou eu, tá, irmão? O Senhor chega para ele e diz o seguinte: olha, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Escudo é linguagem de aliança. O que ele está dizendo? Eu te defendo. Se alguém vir contra você, antes vai ter que passar por mim, porque eu sou o teu escudo. Mas qual é o posicionamento aqui de Abrão? Mas eu ainda não tenho filho.
O problema, irmãos, é que as pessoas só se veem completas se a promessa aparecer na frente dela. Mas o que Deus quer nos ensinar é o seguinte: antes confie em quem está prometendo, antes confie em mim, antes seja completo em mim, antes entenda que aquilo que eu falei já é certo, porque se você considera como certo, você não vai se ver sem a promessa. Quando você vai olhar para o espelho, você já vai estar vendo alguém completo. Mas Abraão está assim: eu ainda não recebi, mas Deus já tinha acabado de falar para ele: eu sou seu escudo. Mas ele está olhando para ele mesmo falando: tem algo faltando em mim. Mas Deus está querendo dizer para ele: não tem nada faltando, eu sou o seu escudo. Porque o que o Senhor está fazendo aqui? Abraão tinha obedecido e para ele aquilo tinha sido o máximo que ele poderia entregar. Mas Deus está efetuando uma obra em Abraão. Deus está gerando nele uma obediência para um nível ainda maior. Fica aqui comigo no nome de Jesus. Verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. O que o Senhor está dizendo para ele? Quando eu faço a obra, eu não preciso de terceiros participando. Quando eu quero realizar algo em você, você não precisa ficar tentando dar um jeito de quem vai fazer aquilo que Deus te prometeu, porque aquele que promete é o que efetua, aquele que promete é aquele que faz, aquele que promete é que te conecta com as pessoas certas, nos lugares certos. Você não precisa arrombar portas da sua vida, você não precisa se apresentar e tentar ficar se oferecendo para alguma coisa. Deixa que Deus te apresente, deixa que Deus te apresente em lugares, deixa que o Senhor sopre o seu nome em ambientes que você não conseguiria entrar, deixa que Deus faça alguém lembrar do seu currículo, que está lá guardado em uma gaveta, na hora certa, no tempo certo, quando tiver uma vaga para você, Ele vai trazer o seu nome à memória, porque Ele não vai te dar uma promessa incompleta, só promessa completa. Deus vai precisar corrigir a visão de Abraão, porque a visão dele ainda está nele, mas Deus está dizendo: você tem que olhar para mim, porque tem dias, irmãos, que a gente olha para a esquerda, desafios, olha para a direita, são perdas, olha para trás, às vezes sente até saudade do que passou, olha para frente e não vê esperança. E quem você acha que está sabendo de toda essa situação? O próprio Deus. Porque quando você, para o lugar que você olha, só é tristeza, para frente é tristeza, para trás é tristeza, esquerda é tristeza, direita é tristeza, aonde restou olhar? Deus poderia fazer alguma coisa para pelo menos você ficar passando o tempo, para até que chegar, Deus podia mandar alguma coisa assim, mais ou menos, só para poder satisfazer, não deixar você triste, não deixar você desesperado. Mas o que Deus está dizendo: eu sou o seu escudo, eu sou aquele que estou diante de você, eu te protejo, olha para mim. Sou eu que te seguro pela mão. E vai ter situações, irmãos, assim como diz em Gênesis 15, verso 5. Bota aí. Olha como o texto começa: levando-o para... da onde? Dentro da tenda. Ele está olhando para ele. Dentro da tenda ele está olhando: me falta, me falta, me falta. A visão precisa ser corrigida. E o que Deus faz? Leva ele para fora da tenda e diz: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Vai ter momentos em que Deus vai precisar corrigir a nossa visão para te lembrar: você está olhando para o lugar errado, você está olhando para a direção errada, olha para mim de novo. Foi eu que comecei a obra e sou eu que vou completar. Não é A, não é B, não é C. Sou eu que vou completar a obra em você.
No verso 7, bota para mim. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a você esta terra como herança. Deixa eu te lembrar uma coisa: quem te tirou daquela terra fui eu. Eu te tirei daquela terra. Eu só estou te lembrando e corrigindo a sua visão para que você entenda uma coisa. Foi eu que toquei no seu coração para te mover daquele lugar, para te mover, porque se você continuasse ali, você não seria um pai de multidão, você ia continuar vivendo uma vida comum e normal. Foi por isso, irmãos, que Deus te tirou da sua cidade. Foi por isso, irmãos, que Deus te tirou do meio daquelas pessoas. Foi por isso que Deus tirou você daquele emprego. Foi por isso que o Senhor te tirou, irmãos, do meio daquela comunidade, porque o Senhor não queria ver você no comodismo de uma vida comum. Por isso Ele te levou para a zona de desconforto. Em toda a promessa existem os bastidores que não conseguimos ver, mas Deus está lá. Você não consegue ver, você só consegue ver dor, sofrimento, você só consegue às vezes ver pressão aumentando, mas você não sabe que Ele continua trabalhando ao seu favor. Você não consegue enxergar que nos bastidores do reino do Espírito, Ele continua trabalhando, Ele não se cansa, Ele continua movendo, Ele continua tocando onde a gente não consegue tocar, Ele continua movendo os céus a nosso favor, Ele continua nos livrando da morte. Você não sabia, mas você já foi livre de assaltos, você já foi livre da morte, você já foi livre de bala perdida, já teve acidente para poder te matar, mas Ele te livrou da morte, Ele te livrou de doenças, Ele te livrou, 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 Ele te livrou. Ele te livrou. Te livrou por quê? Porque os céus estão se movendo para aqueles que estão dando matéria-prima de obediência. Os céus se movem. Verso 8. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Verso 9. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abrão trouxe todos esses animais, cortou ao meio, colocou cada metade uma de frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Verso 11. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. O que o Senhor está ensinando para Abrão? Eu vou te ensinar o que é um sacrifício. Porque existem experiências com Deus, irmãos, que nós vivemos vendo Ele fazer, para que depois a gente faça. Existem ambientes, irmãos, em que a gente está inserindo, vendo coisas acontecendo, para que é o Senhor nos ensinando. Então o próprio Senhor, o texto fala: pega cada animal, corte eles ao meio. Isso é linguagem de aliança. Corte nos pedaços, cada parte uma de frente para a outra. E no momento em que ele está obedecendo, olha o que aparece: aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Essas aves de rapinas, elas apontam para Satanás, porque todas as vezes em que você vai obedecer radicalmente, o diabo vai tentar te atrapalhar, para sugerir que o que você está fazendo não faz sentido nenhum. Você já viu você sendo criticado por fazer um jejum assim extravagante?
Você já viu que algumas pessoas te criticam o fato de você ofertar, às vezes até aquilo que você não pode? Você já viu algumas pessoas te criticando o fato que você vive na igreja, mas você sabe que isso é o seu sacrifício, você sabe que isso é a sua oferta? São aves de rapina o nome disso. Gente que quer te atrapalhar a você oferecer aquilo que Deus está esperando que você ofereça. Entenda uma coisa, o seu negócio é com Deus, o seu negócio não é com a opinião das pessoas. Aquele que te prometeu, foi Ele que falou com você. Então você não tem que colocar os seus ouvidos em opinião de gente que não sabe o que é se sacrificar, o que é oferecer a Deus uma obediência extravagante. Vão te criticar porque você vive de vigília em vigília orando, vão te criticar porque agora você só sabe falar da palavra de Deus, vão te criticar porque agora você desfez lá a assinatura do Netflix e só sabe ver pregação. Vão te criticar por conta disso. O que eles não sabem é o que você está oferecendo, matéria-prima para que o Senhor trabalhe, para que Ele faça. E o texto continua, verso 12: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Verso 13: então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Lembre-se uma coisa, Abraão está em que estado? Dormindo. Dormindo aponta para morte e descanso. Porque existem coisas sobre o seu futuro que Deus não pode te falar se você estiver muito vivo. Porque você não vai querer andar e fazer o que Deus quer. Por isso que quando a gente entra no descanso, Ele pode revelar coisas futuras. Porque no descanso não te dá medo. Apesar de densas trevas te rodearem, apesar de densas trevas, apesar do mal tentar te rodear, você está debaixo de uma palavra. É Deus falando com você. Então quando você está descansado nele, Deus pode falar do seu futuro, pode falar que vai ter escravidão, pode falar que vai ser tempo difícil, mas eu te farei de você uma numerosa nação. Continua o texto para mim, verso 14: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, depois de tudo sairão com muitos bens. O que a gente esquece, irmão, de ler é sempre o final. Está difícil hoje, mas não é a última página da sua vida. Está difícil hoje, mas não é assim que termina. Deus está falando de um tempo difícil, mas está dizendo: vocês sairão depois de tudo com muitos bens. Continua o texto. Você, porém, irá em paz, e os seus antepassados será sepultado em boa velhice. Você está lembrado de onde Deus tirou Abrão para poder ele olhar para o céu? Ele estava em onde? Numa tenda. Normalmente as pessoas, elas olham para esse texto e acham que Abrão, quando saiu da fora da tenda, ele olha para o céu e está tudo escuro, uma noite escuríssima, e ali ele começa a contar as estrelas. Mas nós lemos aqui no verso 12, que depois dele ter contado, vai dizer: ao pôr do sol. E o que isso quer dizer? Quando Deus chama Abrão para fora, era meio-dia. Porque olhar para o céu estrelado e contar estrelas não é fé. Mas quando você olha, mesmo olhando, você não consegue ver fisicamente, mas porque alguém mandou você contar as estrelas, disse: olha para o céu e conta as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas. Esse se é que podes é por conta de ser numerosas estrelas, é por conta de ser muita quantidade. O que Abrão olhou para o céu, ele pôde ver toda a promessa de Deus, não fisicamente, mas o texto vai dizer que ele creu, e porque ele creu, isso foi imputado nele como
como justiça. Pode ter poucas pessoas crendo, mas basta uma pessoa que creia. Pode ter na sua casa só você crendo, não importa, para de se preocupar com a quantidade de gente crendo. Deus precisa de um coração. Deus precisa de um coração. Deus precisa de um coração que crê. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, o Senhor vai colocando no seu coração aquilo que você precisa sacrificar nessa estação, aquilo que você precisa renunciar nessa estação, aquilo que o Senhor já tem te pedido e você tem adiado dia após dia, mesmo percebendo que está tudo paralisado. O Senhor quer a matéria-prima que está dentro de você. Capítulo 21 de Gênesis 21, no verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Verso 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na época fixada por Deus em sua promessa. Antes, Abraão olhava e não se via com o filho. Na sua velhice, porque toda a história vai ser conduzida com Sara sendo estéril, não podendo ter filho. O que Deus esperou Abraão chegar na velhice e ele também ser estéril, porque Deus não ia fazer algo incompleto. Se era para ser milagre, os dois deveriam estar sem condições de fazer. Então entenda uma coisa: quando você acabam as soluções da terra, acabam os recursos da terra, quando acaba que não tem mais para onde ir, já não tem mais o que fazer, é essa hora. É nessa hora que o céu se move, que os céus se abrem. É nessa hora e nesse exato momento em que os céus vão começar a se abrir. E nessa altura, Abraão agora já tem o filho, a promessa já está na mão dele. Mas o que Abraão não sabe é que o que ele está gerando, o que ele gerou desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, o que o Senhor estava gerando nele era uma obediência extravagante para a hora certa e para o momento certo. Porque aquele que tem toda a confiança em o Senhor sabe que a promessa não é o fim, a promessa é o começo. Aquilo que o Senhor nos dá é para simplesmente começar a grande obra. Capítulo 22. Coloca para mim, por favor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão o quê? Dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Deus já está te chamando, só falta você dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Verso 2. Então disse Deus: toma o teu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Só um pouquinho mais baixo, por favor. Preste atenção nisso daqui. Deus promete um filho, certo? Depois que o filho chega, Deus fala: chegou a sua hora agora. A sua hora de apresentar uma obediência extravagante. A sua hora de se render a um sacrifício. E sendo que o sacrifício que o Senhor está pedindo é um holocausto. E o que é holocausto? Para ser holocausto precisa se pegar a oferta, queimar ela até que ela vire cinzas.
O que o Senhor está pedindo para ele, algumas pessoas acham que era só chegar ali, sacrificar e acabou. Ele tinha que matar, queimar, até que virasse cinzas. Isso era um holocausto. Enquanto você não gerar confiança para entregar aquilo que o Senhor está gerando dentro de você, porque existem coisas que o Senhor está gerando dentro de você, mas Ele está esperando que você considere que o que Ele tem para te dar não é maior do que Ele. O que Abraão está mostrando aqui é que o filho não é maior do que o pai. O que a promessa não é mais importante daquele que pede. Por isso que ele anda na fé que foi imputada para ele como justiça. Se Deus está me pedindo o meu único filho, o filho da promessa que eu construí, essa vai ser a minha oferta. Essa será o meu sacrifício. A oferta que ele poderia ter seria a terra, a parentela, a casa do pai. Mas não era isso que Deus queria dele. O que Deus queria era gerar um filho nele, para que a oferta saísse dele, e que a oferta que saiu dele, com intervenção de Deus, isso fosse entregue de volta para ele. O Senhor está fazendo o seu ministério nascer. O Senhor está fazendo o Senhor está fazendo a sua família nascer. O Senhor está fazendo nascer promessas que Ele prometeu para você quando você era pequeno. O Senhor está gerando o seu casamento. Mas deixa eu te falar, nada disso que Ele está gerando se compara com Ele. Por que o filho chegou na hora certa? Porque a promessa já não era que tomava conta do coração de Abraão. Abraão tem um desejo ardente de obedecer a Deus, porque quem conhece a voz de Deus sabe, quem um dia experimentou da vontade de Deus sabe que pode entregar tudo, porque quando você entrega tudo é que você tem tudo. Verso 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Presta atenção nisso aqui. E agora eu não vou ler mais os versículos para eu te contar. Abraão chegou agora na entrada para subir o monte onde o Senhor tinha dito para ele oferecer o sacrifício. Ele já tem a lenha, ele já tem o jumento, e o menino, que não é um menino, é um jovem que está com ele, um moço, um rapaz. Se nós fizermos as contas aqui, é alguém com cerca de 33, 34 anos. Essa idade, 33 anos, talvez seja uma idade que te lembre alguma coisa. Terceiro dia também é um dia que também te lembre de alguma coisa. O fato de ser o único filho também talvez te lembre de alguma coisa. Porque aquilo que Deus está gerando dentro de você tem a cara de Deus. Aquilo que Deus está gerando dentro de você para ser oferecido como sacrifício tem a cara, tem a identidade de Deus, tem o aspecto de Jesus, tem a essência de Jesus. E o texto vai dizer que Abraão, não foi ele que carregou a lenha, mas ele pega a lenha e coloca sobre Isaque. E você vai se lembrar de alguém que com o madeiro nas costas foi se encaminhando para o lugar do sacrifício. Isaque pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão responde o seguinte: Deus proverá para si um cordeiro. Deus não está dizendo:
Ele não diz assim: Deus vai prover para mim e para você um cordeiro. Deus vai prover para Ele mesmo um cordeiro. O que é que Abraão está dizendo? Subiremos, adoraremos, voltaremos. O Deus que eu creio, aquele que é meu Pai, Ele, você pode até morrer, mas Ele tem poder suficiente para te fazer ressuscitar. Eu vou te matar, eu vou te queimar, mas eu creio no Deus que me prometeu, e minha promessa não vai morrer. Ele vai fazer você ressuscitar. Então eu posso ir tranquilamente, eu posso oferecer o meu único filho. E o texto vai dizer que é exatamente isso que acontece. Abraão pega Isaac, coloca sobre o altar do sacrifício. Irmão, não sei o que você precisa pegar hoje e colocar no altar de sacrifício. E a minha oração é que Deus e o Espírito Santo comece a levantar no seu coração e dentro de você situações e coisas que precisam ser sacrificadas hoje, que precisam ser oferecidas no altar, que precisam ser colocadas para que você, ao dar um passo para frente, o Senhor esteja com você, para que você experimente de uma profundeza da promessa de Deus. E o texto vai dizer que Abraão tomou o cutelo pela mão, e quando ele ia ferir o jovem, o anjo do céu veio com uma voz e disse: pare, o seu sacrifício já foi aceito. O seu sacrifício já foi aceito. O texto vai dizer que ele tira Isaac, e por meio entre os arbustos tem lá um carneiro. Ele pega o carneiro e coloca no lugar. Aquele que deveria morrer é substituído para que outro morra no lugar. Aquele que deveria morrer, aquele que deveria ser sacrificado, esse sai para que entre um substituto. Você precisa entender o seguinte: que tudo aquilo que Deus faz em você aponta para a eternidade. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo em você tem a cara de Jesus e tem a cara de Deus. Tudo aquilo que o Senhor faz em você é para a glória dele. O que Abraão ali talvez não entendia o que ele estava fazendo, mas de uma coisa Abraão tinha consciência: ele estava em aliança com Deus. E quando estamos em aliança, o que um faz pelo outro, o outro agora se torna devedor. Se Abraão entregou o seu único filho para Deus, Deus em aliança diz o seguinte: agora sim, agora eu posso te dar o meu filho, agora eu posso te entregar o meu único filho. E não vou dar só para você, porque você é pai de uma geração. Você é pai de uma geração. Você é pai de uma geração. A sua oferta, o seu sacrifício gerou vida e vida e vida em abundância. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Meu irmão, eu não sei o quanto essa palavra chegou até o seu coração,
Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está movendo em corações aqui nesse lugar. Você sabe por quê, irmãos? Chegou o tempo de nós oferecermos ao Senhor uma obediência extravagante, uma obediência tão extraordinária, que nós deixaremos de ser apaixonados por promessas e seremos somente apaixonados por Ele, a entregar tudo para Ele, a entregar tudo por Ele e para Ele. Então nessa noite o Senhor está te chamando a você renunciar aquilo que precisa ser renunciado, renunciar a sua antiga vida, para que você receba uma nova vida nele. O Senhor está te convidando a caminhar junto com Ele. O Senhor está te convidando para que você vá para a terra que Ele está te chamando. E que terra é essa? A terra do seu reino, a terra do seu Filho amado, o reino de Deus que é de paz, alegria, gozo, justiça. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos para os céus assim bem alto. Meu irmão, você está livre nesse lugar. Se você entende que o seu desejo é colocar a sua vida no altar, irmão, você está livre para vir aqui na frente. Altar é lugar de renúncia. Se ajoelhar aqui e falar assim: Senhor, eu estou cansado dessa vida, eu quero ter agora a minha vida entregue no seu altar. Eu estou cansado de que parece que quanto mais eu ando, quanto mais eu caminho, nada acontece. Você é livre. Você é livre, irmãos, para sacrificar aquilo que você deseja que tem que sacrificar. Mas também existe algo aqui a Deus a fazer. Eu quero falar agora com você. Você pode acender acende a luz aqui da igreja, por favor. Eu vou pedir, meu irmão, que ninguém saia agora. Espere, por favor, a gente fazer os novos começos agora, porque o movimento da igreja pode atrapalhar alguém chegar aqui na frente. Então, por favor, aguarda só um momentinho só, amém? Então, meu irmão, no nome de Jesus, nós queremos orar por você também que deseja entregar a sua vida a Cristo, que entende, irmãos, assim como Abraão, que não tinha histórico de crente, que não tinha familiar que conhecia a Deus, mas um dia deu ouvidos ao Senhor, e por ter colocado seus ouvidos nele, pôde viver coisas extraordinárias em Deus. Então eu vou contar de 1 até 3, e você vai levantar suas mãos bem alto, que nós queremos orar por você. Vamos lá? Erga suas mãos assim bem no alto. 1, 2, 3, erga suas mãos para os céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.